Desejado de todas as nações, capítulo 48, parte 1. Logo depois de chegarem a Cafarnaum, o cobrador de impostos do templo procurou Pedro e perguntou: Mas o mestre de vocês, ele não paga o imposto do templo? Esse imposto era requerido de todo judeu, uma contribuição religiosa anual. Quem recusasse a contribuir cometia um pecado grave, isso na opinião dos rabinos. E agora os inimigos de Jesus, viram uma oportunidade de desacreditá-lo. E eles viram então no cobrador de impostos um disposto aliado. Pedro, zeloso pela honra do mestre, logo se apressou a responder sem perguntar a Jesus. Ele disse: Jesus vai pagar o imposto. Mas algumas categorias eram isentas desse pagamento. Sacerdotes, levitas e profetas eram isentas de realizar esse pagamento. Não precisavam fazer essa contribuição anual. Ao requererem de Jesus o pagamento, os rabinos estavam pondo de lado os seus direitos de profeta e lidando com ele como uma pessoa comum. E Jesus, pagando o imposto, eles poderiam dizer que, está vendo? Ele pagou o imposto do templo. Ele não é um profeta, ele é uma pessoa comum. Era uma armadilha. E se ele recusasse a pagar, eles falariam que Jesus estava sendo desleal com o templo. Jesus, se ele tivesse pagado o imposto sem protestar, ele teria, na verdade, reconhecido a justiça da reclamação, o que seria equivalente a negar sua divindade. Então Jesus resolveu essa situação da seguinte forma: disse: Pedro, vá para o mar, lance um anzol e o primeiro peixe que você pegar, abra a boca desse peixe, que lá vai ter o dinheiro suficiente para pagar o imposto para você e para mim. Nesse ato, ele evidenciou seu caráter divino. Por essa razão, ele não tinha a mesma obrigação de um simples súdito do reino. Embora Jesus tivesse deixado bem claro que não tinha obrigação de pagar o imposto, porque ele perguntou a Pedro: os reis, eles cobram impostos dos alheios ou dos filhos? Pedro então respondeu: dos alheios, das pessoas de fora, não dos filhos. Jesus então disse: então, os filhos estão isentos. Ou seja, Jesus, Filho de Deus, estava isento do imposto. Para não ofender retendo o imposto, ele não entrou em discussão sobre aquele assunto e fez aquilo que não se podia exigir que ele fizesse. E essa lição é uma lição de grande valor para todos os discípulos e para nós. Não devemos nos colocar desnecessariamente em oposição à ordem vigente. Porém, não devemos sacrificar nenhum princípio da verdade. Mas aonde for possível evitar controvérsias, devemos evitar, sempre que possível e sempre que não se sacrifique nenhum princípio da verdade.